O episódio 2 da série do Mandaloriano tem um significado assim que, se você olhar profundamente, ele é bem mais profundo do que aparenta ser. Não é só uma busca por uma cidade perdida, um planeta que foi devastado pelo Império, um planeta que era normal, agora virou vidro. É muito mais do que isso. Esse episódio 2 é basicamente um duelo de crenças, uma disputa quase religiosa, mitológica. A gente tem de um lado Din Djarin, que acredita profundamente nas antigas lendas, nos antigos mitos mandalorianos. Din Djarin, ele acredita 100% que aquelas águas, as águas vivas de Mandalor, realmente têm um poder mágico. Ele acredita que o poder é mágico. Para ele, tudo que tá nas lendas mandalorianas são coisas reais. Isso que é a parte interessante sobre o clã dele, a tribo. É um clã tão tradicional, tão radical, que eles parecem pelo menos superficialmente, acreditar em coisas quase mágicas. O pequeno problema é que a tribo parece não acreditar o suficiente. A gente vê que o Din Djarin tem o sabre negro, todos os clãs, vários clãs sabem que ele tem o sabre negro, e ainda assim isso parece que não é o suficiente para esses clãs simplesmente obedecerem o Din Djarin. Especialmente a tribo, que era para ser super religiosos, eles não dão nem moral pro Din Djarin. Inclusive, fizeram foi expulsar o Din Djarin. Isso é engraçado e isso me fez surgir uma dúvida, se liga. Se o Darksaber, se o Sabre Negro não é o suficiente pra essa galera, desculpa a palavra que é, pagar um pau pro Din Djarin? Se só o Darksaber não é o suficiente, talvez ele precisa de um extra. Talvez ele precisa do Darksaber em combinação com outra coisa, e é aqui onde esse episódio 2 se encaixa perfeitamente. Quando o Din Djarin, junto com a Bo-Katan, encontraram as minas de Mandalor, Din Djarin fez o procedimento, né? Ele fez o seu striptease, arrancou sua capa, suas armas, a coisa toda. E aí no momento que ele entra na água, recitando as frases do credo, a coisa mais sinistra acontece. Até agora, pra ser sincero, eu não sei exatamente o que aconteceu. Din Djarin parece ser sugado para debaixo da água, mas tem muita gente que tá argumentando aí que talvez ele simplesmente afundou dentro da água, o que é completamente possível. Só que tem um pequeno problema com essa teoria. Bo-Katan, no momento que ela pula, tipo, vamos lá. Ela pula imediatamente quando o Din Djarin é sugado pra baixo. E ela, mesmo usando o jato, não consegue alcançar o Din Djarin. Ele já tava praticamente no fundo, né, da água lá. Então, assim, é meio difícil a gente saber realmente o que aconteceu, mas tanto faz, isso é só um minúsculo detalhe mesmo. O que realmente importa sobre esse momento é que duas gigantescas coisas foram confirmadas. A gente teve o básico, né, o mitossauro, olha eu falando, né, o básico. A gente teve o mitossauro, uma criatura Legends, a gente teve ela confirmada que existe ainda. Então aqui, isso já muda tudo de início, né, Bo-Katan, queixo no chão. Ela não acreditava nada sobre a mitologia dos Mandalorianos, as histórias, as lendas, e agora tá completamente confirmado. E a outra coisa que também é confirmada, que se você prestar atenção, você provavelmente viu isso também, é como é que essa criatura, esse mitossauro, sobrevive debaixo dessa água. Uma criatura desse tamanho, se ela não for carnívora, ela no mínimo consome uma quantidade gigantesca de vegetais. Seja, sei lá, algo como as algas ou até mesmo algo como os plânctons. Independente disso, para uma criatura desse tamanho tá viva, pensa comigo, tá viva debaixo d'água. Tecnicamente, essa criatura, ela é terrestre. A gente sabe que é terrestre, o Mandalório, o primeiro, cavalgava essa criatura em terra. E aqui a gente pega essa criatura debaixo d'água por milênios. Faz um tempo gigantesco que os Mandalorianos acham que essas criaturas estão extintas. Mesmo sendo, vamos supor que é uma criatura meio que anfíbia, talvez um mamífero que consegue ficar debaixo d'água, como a baleia fica debaixo d'água, mas tecnicamente precisa respirar também. Mesmo assim, essa criatura tá milênios debaixo d'água. Isso significa pra mim que essas águas vivas de Mandalore são na verdade muito mais que os Mandalorianos pensavam. Mandalorianos comuns, como Bo-Katan e os amigos, os próximos dela, achavam que eram águas normais, enquanto os Mandalorianos mais ortodoxos, mais extremos, como os amigos do Din Djarin, né, a tribo, achavam literalmente que aquelas águas vivas eram águas mágicas, águas especiais. E para uma criatura dessa, tá milênios debaixo da água sobrevivendo, para mim isso confirma que essas águas são realmente águas mágicas, ou no mínimo, águas muito especiais.
Voltando pro resgate do Mandaloriano aqui, Bo-Katan, ativando o jatinho, busca o Mandaloriano lá no fundo das águas. A gente não sabe realmente o que aconteceu. Se foi puxado ou se ele simplesmente afundou pro fundo da água. Mas o mais estranho é quando Bo-Katan tá subindo com o Din Djarin e no caminho eles veem o cara, o mitossauro. Ela dá até um zoom, close-up nele aqui. A gente vê o tamanho da criatura, é estupidamente gigante. E a criatura, absolutamente de forma alguma, reage aos dois voando dentro da água, do lado dele. Pelas histórias que a gente tem sobre como essa criatura foi domada inicialmente pelo Mandalorian, o primeiro e tudo mais, a impressão que a gente tem é que é uma criatura realmente agressiva, uma criatura violenta, que através de muito esforço e tudo mais, o cara conseguiu domar a criatura, né, montar que nem um cavalo. Mas quando a criatura vê Din Djarin e Bo-Katan voando com o jatinho debaixo d'água, a criatura não faz nada. Analisando essa situação aqui, eu consegui pensar em 3 razões aqui pra vocês e eu quero que vocês me ajudem a pensar realmente qual que é o mais possível. Começando com os mais sem graças. Primeiro, a criatura estava em hibernação, eu acho que é muito possível. Se as águas realmente não forem mágicas, como eu penso que é, essa criatura pode simplesmente estar em uma espécie de hibernação que, sei lá, permite ela ficar sem comer e respirar por milênios. Isso é muito possível quando a Bo-Katan mira a lanterna na cara dele. O cara parece que tá acordando de um sono, abrindo os olhos pela primeira vez em sabe lá quanto tempo. E número 2, talvez os dois simplesmente são insignificantes para essa criatura. Ou talvez até mesmo uma espécie de entretenimento. Não são uma ameaça, são só um mosquitinho debaixo d'água praticamente. Consequentemente, ele não reagiu. Eu acho que esse é o menos provável. E em número 3, o que eu acho que vai ser o mais possível dentro de Star Wars, não na realidade, eu tô falando aqui dentro do lore, dentro de Star Wars, eu acho que é esse o caminho que eles vão tomar. A gente sabe que uma criatura como o Rancor, a gente viu lá na série do Boba Fett, o Rancor aparentemente é uma criatura sensível, emocional, é uma criatura que é muito usada pelas bruxas do povo lá de Dathomir. É uma criatura que se conecta com a pessoa que está cavalgando. Se o Rancor, uma criatura daquele tamanho, é uma criatura tão inteligente, tão emocional, eu acho que o mitossauro é mais ainda. Talvez o mitossauro consiga perceber que o planeta foi destruído. E agora aquelas duas pessoas, só o fato delas estarem naquele planeta que foi destruído, obviamente ele deve, se ele acordou da hibernação antes, ele deve ter escutado as explosões do Império e tudo mais. E agora vendo aquelas duas pessoas, 2 Mandalorianos, essa criatura pode muito bem sentir que aquelas 2 pessoas são escolhidas. São 2 pessoas que merecem o seu respeito talvez. São 2 pessoas que a gente sabe que mesmo na época que Bo-Katan era líder de Mandalore, aquelas minas, aquela região em torno daquelas águas vivas eram praticamente não utilizadas. Eu acredito que o Beskar que tinha naquela região provavelmente foi minerado já há milênios atrás. E pela aquela plaquinha, né, aquele monumento, aquela região, aquele lugar em Mandalore, aquelas minas, parecem mais para uma espécie de museu do que uma mina que é utilizada nos últimos 1000 anos. Isso sem levar em consideração que aquele mitossauro pode ser inclusive o mitossauro que o próprio Mandalore I usou milênios atrás. E aí depois a criatura simplesmente hibernou por mais sabe lá quantos 1000 anos em Star Wars. Não é uma coisa rara a gente ver criaturas, espécies, seres que vivem por milênios. Esse inclusive seria o mais interessante. Consegue imaginar se o mitossauro, se aquele mitossauro debaixo d'água fosse o mitossauro original do Mandalorian I que simplesmente decidiu entrar em uma hibernação? Você consegue imaginar o quão épico isso seria? Mas deixe aí nos comentários. Você acha que isso é possível? Será que a minha mente tá fértil demais? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva, gente. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.